Pode. Ei, bom dia, tudo bem com vocês? Que engraçado ter que fazer de videoaula, eu detesto isso, mas não tem outro jeito. Enquanto a gente não está se encontrando na escola, a gente vai se falar por aqui. Eu estou mandando pelo grupo das mães e pela agenda eletrônica da escola umas atividades. E tem um roteiro de 14 páginas. Você não precisa imprimir esse roteiro. É só para você ler o que eu quero que você faça. Tem lá do bom dia até tudo que a gente tem que fazer. Nesse roteiro tem os exercícios que eu passei no livro da semana passada e a correção. Lá no finalzinho eu tirei foto do livro do professor. Aí se você tiver esse documento no celular, você amplia, você confere se o dever está certo, né? Para esclarecer tudo que ficou da semana passada. Nesse roteiro, eu também coloquei uns comentários a respeito do livro. O que você tem que fazer? Você tem que passar para o caderno. Esse livro que você já deveria ter lido, né? Eu acredito que alguns alunos já leram, mas pelo que eu conheço de vocês, alguns não passaram do primeiro capítulo. E lendo esse livro, você vai descobrir que a protagonista é a Marcela. É uma moça que sofreu um acidente de carro com a mãe e desde então a vida dela mudou completamente. Nessa parte do roteiro, que fala comentários sobre o livro, mais ou menos assim, tá espelhado, você não vai entender. Não precisa imprimir, não. Você só passa pro caderno as respostas. Aí tem lá, comentário a respeito do livro Estrelas Tortas. Vai colocar o nome do autor, tipo de narrador. Observa que não tem um narrador só. São vários narradores. Cada personagem narra um capítulo em primeira pessoa. Narrador personagem que a gente já estudou e a gente já falou sobre ele nas nossas resenhas, né? Aí pergunta quais narradores você já conheceu. Se você não conheceu muitos, leia um pouquinho o livro antes de fazer. Depois tem a pergunta, quem é a protagonista da história? Embora o Gui seja o narrador do primeiro capítulo e seja um personagem muito importante, a protagonista dessa história é a Marcela, porque tudo gira em torno dela. Aí pede para você escrever um pouquinho sobre a Marcela, como era a vida dela antes e depois do acidente. Por último, tem uma pergunta, com qual personagem você se identifica mais e por quê? Tá bom? Terminando isso aí, de fazer esse deverzinho, você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Isso é atividade para uma semana. Tudo isso está acontecendo, é muito novo. Se é difícil para vocês, imagina para os professores e para as mães, né? Então, vão fazendo devagarzinho. Eu não pretendo dar punição àqueles que não fizerem as tarefas, porque eu entendo que alguns vão estar longe de casa, nem todo mundo tem acesso à internet. Mas se você é bom aluno e sabe das suas obrigações, você vai seguir o meu roteiro que vai facilitar o nosso aprendizado. Até porque vocês não podem estar saindo de casa, então vão ter o que fazer, né? Muito bem. Aí agora que vem a parte que me preocupa, que é um novo conteúdo. Vocês nunca estudaram. E por mim, vocês estudariam no 8º e no 9º ano. Mas como teve uma mudança na Base Nacional Curricular Comum, esse conteúdo passou para o 7º ano, né? Mas vamos lá aprender. Nós vamos aprender 7 figuras de linguagem. Antes de aprender figura de linguagem, você precisa saber a diferença entre sentido conotativo e sentido denotativo. No nosso roteiro, eu coloquei um quadrinho, você vai ver espelhado aqui, ó, não vai dar para você entender bem, mas tem o que é denotação e conotação, para você sentir a diferença. Quando eu digo assim, o gato é um felino muito abundante nos países de clima tropical e temperado. Nem sei isso, mas botei isso. Aí eu estou falando de quê? Do animalzinho, do gato, vulgarmente conhecido como bechano na Bahia. Muito bem, o gato aí eu estou falando do animal. Agora se eu digo assim, meu aluno é um gato, eu já estou dizendo que o aluno é charmoso, já muda o sentido. A palavra é assim, um sentido figurado. Quer ver outro exemplo? Quando eu digo assim, o pássaro voou no céu, né? No sentido de levantar voo. Muito bem. Quando eu digo, meu pai voou no carro para chegar cedo ao compromisso. Não, ele não estava no avião. Ele não voou, ele não transformou as rodas em asas, em outros mecanismos para o carro mudar o jeito de chegar aos lugares. Quando você fala que seu pai voou, quer dizer que ele foi muito rápido. Isso é sentido figurado, sentido conotativo. Então, revisando. Sentido mais próximo do dicionário, denotativo. Sentido mais próximo
da figura, sentido figurado ou conotativo, tudo bem? Então tem um quadrinho, tudo direitinho. Os mais caprichosos vão copiar no caderno, vão anotar com marca-texto direitinho, vão sublinhar as palavras mais importantes, exatamente do jeitinho que eu ensino, que eu gosto que vocês façam, tá bom? Aí, agora que você sabe a diferença de sentido conotativo para denotativo, vamos entender que as figuras de linguagem, elas abordam o sentido conotativo das palavras. Por isso, não é muito comum você encontrar figuras de linguagem em notícias de jornal, em textos argumentativos, em reportagens, em textos de livro, de escola. Você não vai achar. Você vai achar mais nos textos publicitários, né, em outdoors. Você vai achar mais em poemas. Você vai achar em textos literários. Né? Aí que você encontra as figuras de linguagem. Nas charges, né? Nas tirinhas, elas são comumente usadas. Então, nós vamos estudar ao todo 7 ou 8. A primeira delas é a comparação, que também recebe o nome de símile. Por que símile? Similar, né? Muito bem, a comparação é você fazer uma comparação. Seus olhos são negros como a noite. Ali, ó, usei a palavra como, fiz uma comparação. Seus olhos são negros como a noite. Isso é uma comparação. É a mais simples que tem. Você encontra lá a palavrinha para fazer essa comparação, que pode ser como, que nem, tal qual, dentre outras. A segunda é uma comparação, mas não tem o como. E recebe um nome diferente, chama metáfora. Ok? A metáfora estabelece semelhança entre termos, mas é uma palavra que tem a mesma função, é semelhante e a semelhança é estabelecida aí. Quando eu digo assim que Amanda é um doce, eu não estou querendo dizer que as pessoas diabéticas têm que se afastar dela. Quando eu digo doce, no sentido figurado, eu estou fazendo uma metáfora para uma pessoa que é delicada, né, que é meiga, que é uma pessoa fácil de lidar, nesse sentido, né? Muito bem.